Por que alguém amaria tanto a Deus a ponto de morrer por ele? O sussurro corta o silêncio da capela como lâmina. O sacristão deixa cair a vela. A chama dança no chão de pedra. O cheiro de incenso e cera derretida fica mais forte. No banco da frente, um garoto de olhos inquietos encara o crucifixo como quem espera uma resposta imediata. Ninguém imagina, ainda, que aquele menino mudará o destino de multidões séculos depois. O nome dele é Fernando de Bulhões. Lisboa, 1195. Filho de família nobre, futuro promissor já traçado. Só que nos primeiros 10 anos de vida, ele começa a agir de modo que nenhum adulto sabe explicar. Passa horas escondido na pequena capela do bairro, hipnotizado pelas imagens dos santos. Devora livros que não são para crianças, escrituras e escritos dos padres da igreja. Volta para casa com perguntas que deixam os mais velhos sem ar. Como alguém encontra alegria sofrendo? Se Deus é perfeito, por que permite o martírio? O que vale mais? Uma vida rica ou uma alma livre? Nada nisso faz sentido para quem esperava um herdeiro aplicado às convenções. A progressão é clara. A curiosidade de Fernando vira estudo. O estudo vira oração. A oração vira compaixão concreta. Ele começa a bater à porta dos pobres com pão e consolo, sem alarde, como se cumprir um impulso inevitável. A família reage com o roteiro que qualquer nobre escreveria: prestígio, alianças, riqueza. 3 palavras que parecem seguras como muralhas, mas algo nele insiste em escapar pelos vãos. O que começou como fascínio de criança agora é uma sede. Não apenas entender sobre Deus, mas tocar Deus, não só nos livros, mas na vida. Aqui acontece a quebra de expectativa. Esperavam um rapaz moldado para cargos e honrarias. Surge um buscador que prefere o banco da capela ao salão com música. Enquanto os amigos correm nas ruas, Fernando recolhe sinais: a luz atravessando o vitral, o murmúrio das ladainhas, a história do mártir que não tremeu. Cada detalhe empurra-o um passo adiante. E a pergunta inicial: por que alguém morreria por Deus? Já não basta, ela ganha um complemento perigoso. E se esse chamado for meu? Números começam a marcar a jornada. Aos 10, a biblioteca. Aos 12, as primeiras penitências discretas. Aos 14, a coragem de confrontar em silêncio os próprios medos. Falta pouco para o ponto sem retorno. Em um ano, uma decisão o arrancará do conforto e o colocará em rota de colisão com os planos da família. Mas, por enquanto, ficamos com a imagem que não sai da cabeça de ninguém naquela capela. O menino que pergunta o que os adultos evitam. 2 perguntas ficam em aberto. Se a nobreza oferece tudo o que o mundo chama de vida, o que falta a Fernando? Quando a busca por Deus deixar de caber na biblioteca, até onde ele estará disposto a ir? A vela no chão se apaga de repente. O sacristão recolhe o resto de cera. Fernando não pisca. O mundo espera respostas. Ele prefere ouvir o silêncio. E é exatamente aí, no espaço entre a última pergunta e a próxima, que o destino começa a se mover. A vida, no mosteiro agostiniano, não foi fácil. Embora tivesse renunciado a tudo para seguir a Deus, Fernando logo percebeu que o caminho da fé era cheio de desafios. As longas horas de estudo e oração exigiam disciplina, e a austeridade contrastava fortemente com a vida confortável que levava antes. Mesmo assim, ele prosperou nesse ambiente. Sua sede de conhecimento o levou a destacar-se entre os companheiros. Estudou teologia, filosofia e as escrituras com uma intensidade que impressionava seus mestres. Mas, apesar da dedicação, seu coração permanecia inquieto. Sentia que ainda faltava algo. Desejava uma conexão mais profunda com Deus, algo
que os livros não podiam lhe dar. Essa sensação de vazio aumentou quando começou a ouvir histórias sobre os franciscanos, a nova ordem fundada por São Francisco de Assis, que vivia em pobreza extrema, pregando o Evangelho e entregando-se inteiramente a Deus. O estilo de vida franciscano ressoou profundamente nele, e essa inspiração ganhou força quando chegaram a Portugal os restos mortais de 5 frades franciscanos martirizados no Marrocos. Os corpos dos 5 franciscanos, mortos brutalmente por pregarem o Evangelho, causaram profunda comoção em Fernando. Ele viu naqueles homens a verdadeira entrega. Haviam renunciado a tudo, até à própria vida, por amor a Cristo. Movido por essa inspiração, Fernando percebeu que desejava mais do que uma vida de estudos. Queria viver uma fé ativa, que o levasse ao sacrifício pelos outros. Após semanas de oração, tomou uma decisão que surpreendeu seus superiores. Deixaria o mosteiro agostiniano para juntar-se aos franciscanos. Ao entrar na nova ordem, adotou o nome Antônio, em homenagem a Santo Antão do Deserto. Essa mudança simbolizava um renascimento, uma nova vida dedicada inteiramente a Deus. Antônio decidiu unir-se aos franciscanos com um único objetivo: pregar o Evangelho em terras distantes, mesmo que isso significasse dar a vida, como os mártires de Marrocos. Planejava viajar à África, mas os caminhos de Deus são imprevisíveis. Durante a viagem, foi acometido por uma febre violenta que o deixou à beira da morte. Os superiores decidiram enviá-lo de volta à Europa. Porém, uma tempestade desviou o navio, levando-o até as costas da Sicília, na Itália. Esse desvio mudaria o rumo de sua história, pois o colocaria em contato com São Francisco de Assis. Após se recuperar, Antônio participou de um capítulo geral dos franciscanos em Assis, onde centenas de frades se reuniam para orar e receber orientações de Francisco. Humilde, ele passava despercebido entre os demais, mas ao falar brevemente com São Francisco, este percebeu algo especial em seus olhos, uma fé ardente e uma sabedoria incomum. Francisco abençoou Antônio e o encorajou a servir com humildade. Aquele encontro marcaria o início de uma nova etapa em sua missão. Durante uma cerimônia conjunta entre franciscanos e dominicanos, ocorreu um imprevisto. Não havia ninguém designado para pregar. Os superiores pediram que Antônio improvisasse um sermão. Todos esperavam algo simples, mas o que se seguiu foi extraordinário. Ao falar, sua voz se encheu de força e convicção. Suas palavras tocaram profundamente os corações. Era um dom de pregar que até então permanecera oculto. Desde esse dia, foi enviado a pregar em diversas regiões, levando o Evangelho a todos os que desejassem ouvi-lo. Antônio percorreu vilas e cidades, atraindo multidões de todas as classes sociais. Mas não era apenas sua eloquência que comovia, era sua coerência de vida. Falava sobre humildade e pobreza, e as vivia. Distribuía tudo o que tinha aos pobres, ouvia confissões e aconselhava com paciência. Por isso, passou a ser chamado de o pregador do povo. Uma mulher viúva foi caluniada por um homem poderoso, que negava ser o pai de seu filho. Desesperada, procurou Antônio. Ele tomou o menino nos braços e, orando, disse: Deus defende os inocentes. Este menino falará e dirá a verdade. Milagrosamente, a criança falou, apontando para o homem e dizendo: Este é meu pai. O milagre restaurou a reputação da mulher e fortaleceu a fé do povo. Em outra ocasião, um homem foi acusado injustamente de assassinato.
Antônio intercedeu, pedindo justiça. Diante da incredulidade do juiz, o santo pediu que trouxessem o corpo da vítima. Ao rezar, o morto voltou à vida e declarou: "Este homem é inocente." Depois, o corpo repousou novamente. O inocente foi absolvido. Durante uma pregação, Antônio foi visto simultaneamente em outro local, atendendo um superior franciscano que precisava de ajuda. Esse fenômeno, conhecido como bilocação, impressionou seus contemporâneos e foi interpretado como um sinal de sua união espiritual com Deus. Durante uma época de fome, o povo recorreu a Antônio. Restavam poucos pães, mas ele os abençoou e mandou distribuí-los. Os pães não acabavam, multiplicaram-se até que todos tivessem o que comer. O milagre não apenas alimentou os corpos, mas também reacendeu a fé do povo. Um herege desafiou Antônio a provar a presença real de Cristo na Eucaristia. Deixou sua mula sem comer por 3 dias e, em público, colocou diante dela feno e a hóstia consagrada. A mula ignorou o feno e ajoelhou-se diante da Eucaristia. A multidão vibrou e o herege converteu-se. O episódio tornou-se símbolo da força da fé e da verdade divina. Com o passar dos anos, o corpo de Antônio se enfraqueceu. Suas longas jornadas de pregação e oração o deixaram exausto. Mesmo debilitado, continuava servindo, vendo o sofrimento como parte de sua união com Cristo. Sabendo que o fim se aproximava, retirou-se para um convento nos arredores de Pádua. Apesar da saúde frágil, insistiu em pregar uma última vez. Suas palavras, suaves e firmes, comoveram todos os presentes. Não temam perder o que o mundo oferece. Busquem a Deus e encontrarão tudo o que precisam. Foi seu último sermão, o adeus de um santo. Dias depois, em oração, Antônio disse suas últimas palavras: "Vejo o meu Senhor." Partiu serenamente aos 36 anos em 1231. Milagres começaram a ocorrer em seu túmulo e em menos de um ano foi canonizado pelo Papa Gregório IX, um dos processos mais rápidos da história da Igreja. Hoje, Santo Antônio é lembrado como o Santo dos Milagres, padroeiro dos pobres, dos casamentos e das causas impossíveis. Que em vida iluminaste o mundo com tua palavra e teus milagres, intercede por nós nas nossas necessidades. Alivia nossas dores, cura nossas feridas e guia-nos ao amor perfeito de Cristo. Santo dos milagres, dá-nos força nas provações e humildade para reconhecer a vontade divina. Sê nosso protetor na terra e conduz-nos um dia ao reino dos céus. Amém.